Uma pergunta que eu tenho a te fazer. Legislativo, o que é esse poder? No Brasil, o poder legislativo é representado pelos senadores e os deputados federais. O parlamento é o local onde os vereadores, deputados estaduais, distritais e senadores podem expressar as diferentes opiniões, né, visando representar o povo e visando chegar num ponto comum. O poder legislativo serve para fiscalizar o poder executivo. Ele vota e aprova todas as leis do país. Para mim, um bom parlamentar é aquele que combate a corrupção. Um bom parlamentar deve ser coerente com aquelas pessoas que votaram nele antes dele criar o projeto. São eles, né, quem vão nos representar, né, são eles quem vão debater e discutir as leis que são de total interesse da gente, né? Porque eles que vão tomar as decisões mais importantes. E se você não escolher bem, se você não concordar, vai ter que esperar pelo menos 4 anos para poder mudar alguma coisa. Pois é, né, cara? Esse ano a gente tem que voltar para quem mesmo? Vereador, deputado estadual, deputado federal. Para senador também. Senador, isso. Mas e aí, você já escolheu aí quem que você vai votar? Não, ainda tô pensando. Tem muito candidato, né? Mas sabe o que eu quero saber? Como é que é o trabalho dos caras, bicho? Como é que funciona na real? Não, e com certeza tem muito mais gente que queria saber isso também. Como é, como foi. Com certeza. E tem cada figura interessante nessa história de legislativo, que se o pessoal for procurar... Tem mesmo. Ulisses Guimarães foi um dos maiores políticos brasileiros. Elegeu-se deputado estadual em 1947 pelo Partido Social Democrático. 3 anos depois, tornou-se deputado federal, função que exerceu durante 11 mandatos consecutivos. Foi presidente do MDB e PMDB durante vários anos. Foi também presidente de honra do partido. Em 1987, comandou a Assembleia Nacional Constituinte. Foi candidato à presidência em 1989. Ulisses desapareceu depois de um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, em 1992. Mas voltando ao presente, vamos ao que interessa agora. O trabalho da galera do Poder Legislativo. No Congresso Nacional, senadores e deputados federais decidem sobre tributos, orçamento, questão de câmbio e finanças, emissão de moeda, dívida pública, planos de desenvolvimento, limites territoriais do país, criação e extinção de territórios e estados, concessão de anistia, mudanças na organização do Ministério Público, criação e extinção de cargos e funções e sobre a criação e extinção de ministérios. É muito trabalho. Ah, vai ver, por isso aqui tem 2, né? 2? 2 o quê, cara? 2 câmaras, 2 casas legislativas. É por isso que o Congresso está dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ou não? Opa, não. Sabe por quê? Quer ver? Presta atenção, muita calma nessa hora. Saca só, nos municípios só tem uma Câmara Municipal, sacou? Claro, é mesmo. E nos estados também, só tem uma Assembleia Legislativa. Justamente. E aí? Chegou o ônibus. Município, país, estado e o poder legislativo onde está localizado. O poder legislativo federal é constituído por deputados e senadores. Nas cidades, o legislativo é representado pelos vereadores municipais. Já nos estados, pelos deputados estaduais e aqui no Distrito Federal, pelos deputados distritais. Nacionalmente, quem representa o legislativo são os deputados federais e os senadores. O Poder Legislativo tem representação em cada município, em cada estado, no país. Nos municípios, existem as câmaras municipais. Nos estados, temos as assembleias legislativas. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa. E o Congresso Nacional representa a administração pública federal. Ele é o único que se divide em 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Espera, volta aqui. Ainda não me responderam. Para que então ter Câmara e Senado? O bicameralismo moderno surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de proteger as pequenas províncias dentro do Congresso Nacional.
O Senado Federal possui uma representação equitativa de 3 parlamentares por unidade da federação. Com isso, seu objetivo é oferecer equilíbrio às relações políticas, garantindo voz aos pequenos estados e impedindo que eles sejam submetidos pelas maiores bancadas que existem na Câmara dos Deputados. Se por um lado esse sistema de 2 câmaras garante mais, digamos, estabilidade, por outro, as decisões podem demorar mais. E o trabalho não para. Antes de um projeto virar lei, ele precisa passar por 2 casas ao invés de uma. E em cada uma delas, essa proposta precisa passar por mais de uma comissão. E esperar para entrar na pauta dos plenários quando eles não estiverem com as pautas trancadas por medidas provisórias, e etc, etc, etc. Apesar de tudo isso, é claro que de tempos em tempos é natural que o povo pense que o processo legislativo esteja lento. Afinal, é muita etapa, é muito debate, muita gente para dar opinião. Aí, rapaz, site é bom. Vou mostrar ali pra ela. Vem cá, vem ver esse site aqui. Muito maneiro. Curte aí. Muito sinistro esse site, viu, cara? Muito estranho. Que nada, pá. Um site de boa, tranquilo, normal. O que tem no site? Olha, vírus. Meu Deus do céu, isso é vírus. O meu pai vai matar. Às vezes, as discussões sobre as leis são bastante polêmicas. Até hoje, não existe uma legislação para a internet. Fala sério. No Brasil, a pirataria digital ainda não é crime. Existe apenas uma regulamentação para o uso da internet nas campanhas eleitorais. Tem também um projeto rolando para punir os chamados cybercrimes. Mas vai ter muita discussão sobre isso ainda. Eu sei que existem outras paradas que atrasam a aprovação de leis importantes, não é? Com certeza, a gente tem 2 projetos, um de 95 sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo e um de 2001 sobre a punição por discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que nem sequer foram para a pauta de votações, não foram votados e nem chegaram ao Senado Federal. Mas em outras instâncias, como o Judiciário, a gente já tem uma série de avanços, como por exemplo a adoção de filhos por LGBTs ou a pensão pós-morte, no caso de parceiros homossexuais. Mas enfim, esse é um debate que ainda vai dar muito o que falar no Congresso Nacional. E outra, tem poder legislativo estadual e municipal saindo na frente do federal. Por exemplo, desde o ano 2000, já existem leis contra a discriminação de homossexuais no Rio de Janeiro. Depois apareceram outras em vários estados e municípios brasileiros. E tem mais, galera. Quando a população quer e corre atrás, o Congresso Nacional atende sim aos desejos da opinião pública. Um bom exemplo disso foi a aprovação da Lei de Biossegurança em 2005. Não foi isso, Carlinha? Foi, Yuri. E mesmo com uma grande manifestação religiosa contra, o que é muito legal numa sociedade democrática, a Lei de Biossegurança foi aprovada e, entre outros aspectos, permitiu a pesquisa com células tronco-embrionárias e com algumas restrições, como, por exemplo, a obrigatoriedade da permissão dos pais e que elas estejam há mais de 3 anos congeladas nessas clínicas de fertilização. E isso traz uma grande esperança de melhora de qualidade de vida e de cura para muitas pessoas. O antropólogo Darcy Ribeiro dedicou os primeiros anos de vida profissional ao estudo dos indígenas brasileiros. Criou a Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor. Foi ministro-chefe da Casa Civil de João Goulart. Em 64, o golpe militar o levou ao exílio. Foi assessor do presidente Salvador Allende, no Chile, e de Velasco Alvarado, no Peru. Elegeu-se vice-governador do estado do Rio de Janeiro em 1982. Eleito senador em 1990, elaborou e lutou pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, sancionada em 1996 como Lei Darcy Ribeiro. Agora eu vou mandar uma pergunta quente. O que é medida provisória? Quem decide pela gente? A medida provisória só pode ser editada pelo presidente da República e quem vai analisar se vão se tornar leis ou não são os deputados federais e os senadores. A medida provisória é um ato do presidente da República em situações de emergência para o país. O Congresso Nacional tem 30 dias para discutir a medida provisória, aprovar e transformar em lei. Esse prazo pode ser prorrogado por 30 dias. Se a MP não for aprovada nesse prazo, ela perde a validade.
A medida provisória tem força de lei. Por exemplo, em março de 2005, o Congresso chegou junto com a opinião pública. Os parlamentares não aceitaram a medida provisória 232. Se fosse aprovada, todas as pessoas jurídicas, até os profissionais que trabalham desta forma apenas para escapar dos altos impostos, teriam que pagar mais. Uma onda de manifestações da sociedade fez os parlamentares ficarem contra o governo. Com isso, a MP acabou caducando e perdendo a validade sem nunca ter sido votada. Bom, por mais que as intenções sejam boas, as medidas provisórias elas sofrem uma quantidade muito grande de críticas, doutor. Por quê? Principalmente porque não guardam urgência e relevância, que são os dois pressupostos que a Constituição exige das medidas provisórias. Então se emite medidas provisórias a todo título, a toda questão, e isto é uma usurpação do poder executivo sobre o poder legislativo. Sabia que eu tô pensando em me candidatar daqui a alguns anos? Tem tantas ideias que eu queria defender. Sério, cara? E você quer ser o quê? Deputada, senadora, o que quer? Bom, pela minha idade, eu vou começar como vereadora. Já que a idade mínima na data da posse é de 18 anos. Aí depois, eu posso ser deputada estadual aos 21. E vem cá, a excelentíssima deputada vai querer seguir carreira política, sim? Claro! A partir dos 21, eu ainda posso ser deputada federal. E depois dos 35, quem sabe senadora. Ué, vem cá, então, deputado e senador não faz a mesma coisa, não? Bom, boa pergunta, eu não sei. Os deputados são representantes da população, do povo. É por isso que eles são eleitos de acordo com o número de habitantes por estado. Os senadores são representantes das unidades da federação. Os estados e o DF elegem 3 senadores cada um.